Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Evangelista Wilton falando por aqui. Nós estaremos nesse momento dando início à nossa escola bíblica dominical, nessa oportunidade onde estaremos estudando a nossa lição de número 9. O título da nossa lição é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O texto áureo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, está registrado lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. A nossa verdade prática diz o seguinte: quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 4, dos versículos de 8 ao 20, e 1 João, capítulo 4, versículo 4, e capítulo 5, versículo 5. E diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam os cargos e os carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. 1 João: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa lição ela tem um objetivo geral, que diz o seguinte: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as opções, a realização da obra de Deus. E essa lição tem 3 objetivos específicos. Primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus.
Segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Nós estamos aqui para nós juntos estudarmos a Escola Bíblica Dominical numa live, ao vivo, pessoas que devido ainda à pandemia e o Covid-19 ainda não estão frequentando a Escola Bíblica Dominical presencial em suas igrejas. Alguns ministérios tomaram a decisão de ainda não estar com as suas igrejas funcionando. E mesmo que assim o tenha, algumas pessoas têm a decisão de ficar em casa, porque nem todo mundo pode estar indo, algumas pessoas são de risco. Então, você é o nosso convidado para, junto conosco, estudar a Escola Bíblica Dominical. Você que está acessando aí através do Facebook, facebook.com/EV Wilton Alves, nossa página oficial, você é muito bem-vindo. É só você curtir a nossa página, que toda vez que sair uma publicação nova, uma live, um vídeo, você será notificado. E você que for chegando, curte, deixe seu comentário e compartilhe aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam ser alcançadas, tá ok? A aula vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada no Facebook, depois nós vamos compartilhar no Facebook e também no Instagram e no YouTube para que as pessoas possam estar assistindo. A nossa introdução diz o seguinte: na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Como nós já estudamos na lição anterior, aqui dizendo na lição de número 7, nós sabemos que a construção dos muros de Jerusalém era algo importante, porque depois que eles terminassem a construção do muro e fechassem os muros, as brechas estariam fechadas, então a cidade estaria mais protegida e o povo estaria em segurança. Devido a isso, houve uma grande oposição. E vale ressaltar, toda vez que nós vamos fazer alguma coisa de importância, alguma coisa na área espiritual, ou que vamos fazer alguma coisa na obra de Deus, como se levanta oposição, como o inimigo se levanta. Mas da mesma forma que o inimigo se levanta, querido, Deus também levanta o seu exército de anjos para nos proteger, para nos guardar e para nos livrar. Da mesma forma que nós temos oposição, nós também temos pessoas para nos auxiliar e para nos ajudar. E é isso que nós vamos estar estudando nesta lição. O primeiro tópico fala o seguinte: qual a procedência desses ataques? Você já recebeu algum tipo de ataque por estar fazendo a obra do Senhor? Você já teve algum tipo de dificuldade? Você já encontrou desânimo? Você já se sentiu fraco? É as armas que o inimigo utiliza. É sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. Qual a procedência desses ataques? Primeiro parágrafo: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Ou seja, querido, o apóstolo Paulo, no momento em que ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, ele estava cercado por soldados romanos.
Então aqui ele traz uma alusão e ele diz que a nossa luta, queridos, não é contra quem nós estamos vendo. A nossa luta é na área espiritual e é no campo espiritual. A paz do Senhor, Alex, tudo de bom com você? Seja bem-vindo, obrigado. Já vai curtindo aí, vai compartilhando aí na sua timeline, nas redes sociais, para que outras pessoas sejam alcançadas, tá ok, queridos? Então, a nossa luta é na área espiritual, é no campo espiritual, e diz que a luta é contra principados, contra potestades, contra hostes satânicas que estão nas regiões celestiais. E a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra uma pessoa, não é contra um grupo de pessoas. Não, a nossa luta é na área espiritual. E se estão levantando algumas pessoas é porque elas estão sendo influenciadas pelo nosso adversário. Lúcifer, ele era um querubim ungido e que ele era aferidor de toda a criação de Deus. Tudo passava pela sua mão. E após a sua queda, ele não fica satisfeito com a obra de Deus, com as coisas de Deus e com as coisas espirituais. Então ele se levanta como nosso adversário, mas a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel e que ele luta pelas nossas causas. O Senhor dos exércitos está do nosso lado. Ele luta e peleja por nós. O segundo parágrafo diz o seguinte: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, resistir no dia mal, tendo feito tudo, ficar firme. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Ou seja, o apóstolo Paulo, nesta prisão, ele vendo os soldados, ele observa as armaduras do soldado, o capacete, a couraça para proteger o peito, o cinturão, né? As sandálias do soldado, o escudo que ele utilizava e a espada. E ele faz uma transposição para o mundo espiritual. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, com alguns objetivos, para que a gente possa resistir quando chegar o dia mau. Quando fala de prostituição, adultério, quando se fala da carne, a Bíblia diz: fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. Mas quando fala do diabo, a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui nessa lição nós vamos estar estudando um pouco sobre a batalha espiritual e sobre a nossa luta no campo espiritual. Terceiro parágrafo: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, queridos, aqui está dizendo que uma das armas poderosas que nós temos a nosso favor é a fé. Essa é basicamente uma das armas de defesa. Uma arma que o soldado romano utilizava era o escudo para se proteger contra os ataques do inimigo.
Então Paulo diz: tomai o escudo da fé para apagar todo dado inflamado do inimigo ou do adversário. Nós precisamos resistir e precisamos ter fé. E esse é o escudo do crente, este é o escudo do cristão, este é o escudo do servo de Deus para apagar todo dado, toda flecha lançada contra nós, que ela seja apagada, que ela seja dissipada, que ela seja destruída pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós acreditamos através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quarto parágrafo. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao inimigo. As nossas armas são espirituais, queridos, que nós temos para lutar contra o inimigo. Quais são essas armas? A oração, a fé, o jejum. A Bíblia diz que, em certa ocasião, Jesus saía para orar, para curar enfermos, expulsar demônios. E em certa ocasião, ele vai e envia os seus discípulos, e os discípulos não conseguem ter o mesmo êxito que Jesus Cristo tinha e que Jesus alcançava em seu ministério. Ele fala: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por que nós não conseguimos fazer as mesmas obras que tu fazes? Ele diz: a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, nós precisamos dedicar parte do nosso dia à oração, à meditação, à leitura da palavra do Senhor. E seria muito bom que a gente conseguisse orar e consagrar pelo menos uma vez por semana. Segundo tópico da lição, o inimigo procura atingir a nossa fé. Primeiro parágrafo, o inimigo ataca com as armas do desprezo. Diziam: que fazem esses fracos judeus? Olha, tentando atingir o psicológico dos judeus e de Neemias. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvido à mensagem da fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. Maior são os que estão conosco. Nós precisamos acreditar. Há certas ocasiões que nós nos sentimos desencorajados a prosseguir, a caminhar, a fazer a obra do Senhor. E na época, a nação de Israel foi desencorajada a prosseguir, mas Caleb deu uma palavra de fé e de ânimo: o Senhor é conosco, não o temais. E eu, nesta manhã, nesse momento, nesse domingo, quero dar uma palavra para você. O Senhor é conosco, o Senhor é comigo e o Senhor é com você. Não temas, Deus é contigo nesta batalha, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em certa ocasião, o profeta Eliseu estava junto com o seu moço Geazi,
e eles são cercados pelos inimigos. E Geazi, ao observar os inimigos cercando todo o monte, toda aquela montanha, ele entra dentro da tenda do profeta Eliseu e diz: Eliseu, nós estamos cercados pelos nossos inimigos e eles vêm contra nós. E Eliseu faz uma oração: ó Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Então, quando ele sai da tenda, ele observa e ele vê carros e carruagens de fogo. E ele diz: maior são que estão conosco do que os que estão com eles. Creia nisso, creia que Deus está pelejando por nós em nome de Jesus Cristo. Primeiro desprezo, ele diz, eles são fracos. Nós realmente somos fracos, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, assim quando eu me senti fraco, foi o momento onde eu me senti mais forte. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A segunda arma que o inimigo ele utiliza é o escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnios, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele diz: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles falavam: se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te por ti mesmo, escapa-te por ti mesmo. Mas eles não entendiam a obra redentora de Deus, que Jesus Cristo estava ali para cumprir um propósito como um Cordeiro de Deus mudo, que estava ali para morrer como um único sacrifício para salvar toda a humanidade. Então ele diz: telestai, está consumado, e entregou o seu espírito. Ele morreu na cruz do Calvário como um sacrifício puro e limpo, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Terceiro parágrafo diz o seguinte: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Ou seja, a palavra que eles deram é: será possível? Eles vão vivificar dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Ou seja, a cidade estava toda queimada, destruída, e eles vão vivificar. Ou seja, eles agiam achando que a tarefa era muito grande, que eles não tinham condição para efetuar tal tarefa e tal trabalho. Moisés também, quando viu a imensidade do seu chamado, a responsabilidade do seu chamado, onde ele foi escolhido para libertar a nação de Israel do Egito, onde estava como escravo por um período de 400 a 430 anos, ele disse: Senhor, eu não poderei fazer tal tarefa. E aqui eu me lembro de uma palavra dada pelo teólogo Stanley Orton, que disse o seguinte: em certa ocasião ele estava sobrevoando
uma área indígena, e ele, ao observar, ele fez a seguinte oração: Senhor, eu sei que existem pessoas melhores e mais capacitadas do que eu, mas experimenta me usar. Querido, qualquer que seja a obra, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a tarefa ou a função que Deus tenha te escolhido, Deus tenha te chamado, creia que o Senhor, aquele que chamou, aquele que escolhe, é o mesmo que capacita, é o mesmo que qualifica, é o mesmo que prepara. Se Deus te confiou alguma coisa, tenha fé, confie que Ele vai lhe capacitar para você realizar tal tarefa. Quarto parágrafo. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que eles planejavam constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 4 a 8. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se, a exultarem e não atentarem para o que se fala deles. Ou seja, o inimigo, uma das armas utilizadas pelo inimigo é tentar atingir-nos com boatos e com mentiras. E a gente precisa estar muito atento a isso. Ele já começou a fazer isso lá no Jardim do Éden, quando o Senhor disse: de toda árvore que está no jardim comerá, menos a árvore da ciência do bem e do mal, porque do dia que vocês comerem desta árvore, deste fruto, certamente morrereis. E quando a serpente foi conversar com Eva, o que ela disse? Não é bem assim, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser detentores da ciência do bem e do mal, vão ser igual a Deus. Ou seja, a mesma artimanha que o Lúcifer utilizou para rebelar-se contra Deus foi o que a serpente utilizou para enganar a mulher no Jardim do Éden com a primeira mentira contada. Quinto parágrafo. O inimigo usa como arma as astúcias. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentaram fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, ou em outras traduções, não poderei parar. Neemias capítulo 6, versículo 3. Sexto parágrafo, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Ou seja, nós precisamos não atacar quem nos ataca, mas nós precisamos nos defender. E a arma da nossa defesa na armadura celestial é o escudo da fé. Ele espalhou pessoas por cada ponto estratégico do muro enquanto estava fazendo a construção. Com uma mão eles construíam e com a outra eles tinham espadas para defender a si mesmo, defender a sua família e defender o povo. E assim é que nós
devemos fazer? Com uma arma, com uma das armas, que é a de defesa, é o escudo da fé, para nos defendermos e estarmos em prontidão com uma arma de ataque, que é a espada. E qual é essa arma? Não é uma arma carnal, mas espiritual. É a espada do Espírito, que simboliza a palavra de Deus. O terceiro tópico diz o seguinte: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro tópico: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus, ou seja, eles estavam sendo dirigidos pelo Senhor. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Querido, nós venceremos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Assim como eles venceram, nós também venceremos. A palavra dada foi: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. É Deus quem nos faz prosperar, é Deus quem nos faz vencer, é Deus quem está conosco. E como disse para o rei Josafá: esta peleja vocês não terão que pelejar, eu pelejarei por vós e vós calareis. Você precisa acreditar, confiar de que Deus está pelejando as suas batalhas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Segundo parágrafo: os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Nós devemos colocar as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Tobias e Sambalate eram os grandes opositores da obra e de Neemias. Então ele ora e entrega na mão de Deus, que pode resolver toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Coloque as tuas causas nas mãos do Senhor. O que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, você possa colocar nas mãos do Senhor, para que Deus possa estar pelejando as suas batalhas. Terceiro parágrafo: devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Encontrando-nos apenas na oração, precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Por isso que a gente precisa tomar toda a armadura de Deus. E uma das armaduras de defesa também é o capacete da salvação, porque uma das áreas de atuação do inimigo é na nossa mente. Então ele quer colocar maus pensamentos, quer nos desanimar, quer nos colocar obstáculos, mas nós precisamos
assim como Maria, escolher a boa parte, estar aos pés do Mestre, encontrar tempo para nos dedicar à oração. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Daniel, quando ele colocou o propósito de orar, a Bíblia diz que Deus envia um anjo, Gabriel, com a mensagem, mas ele foi impedido. Mas Daniel continuou a orar. A Bíblia diz que ele tinha a prática de orar 3 vezes ao dia, que nesse propósito ele passa por um período de 21 dias orando, mas Deus também envia o arcanjo Miguel para pelejar. Então a resposta pôde passar e chegar até Daniel. Por mais que você tenha encontrado dificuldade, obstáculos, não desista, persevere na oração, porque vai chegar a resposta de Deus para a sua vida. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que... Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, e Paulo também orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Nós devemos perseverar em oração. O profeta Elias, quando estava orando no Monte Carmelo, ele manda o seu moço, vai lá para a região da praia e vê o que está acontecendo, dá uma olhadinha lá. Ele foi a primeira vez, olha, não vejo nada. Ele volta de novo, mas ele perseverou e orou durante 7 vezes, até que o moço retornou, seu discípulo, ele disse, vejo uma nuvem pequena como o tamanho da mão de um homem. Então ele soube que ali estava a resposta de Deus. Durante 3 anos e meio não houve chuva e houve escassez. O povo passou por um período de dificuldade porque vivia da colheita, mas Elias não desistiu, orou por 7 vezes e Deus enviou a resposta. Veio chuva sobre aquela região. Deus respondeu Elias. Da mesma sorte, os discípulos, Jesus dá a orientação: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles passam por um período de 10 dias em oração, perseverando em jejum e oração, até que no livro de Atos, capítulo 2, Deus derrama fogo do céu e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo que estamos sempre e oramos. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia! A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, a ocasião que parece que nos faltam palavras. Nós não sabemos como orar, mas a Bíblia nos admoesta, nos orienta, nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva a nossa oração até o trono da graça de Deus. Nós somos levados, nós somos entusiasmados, nós somos incentivados a orar independente de qual quer que seja a nossa
posição. Daniel orava de joelhos, mas a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias orava deitado em sua cama. Qualquer que seja a posição, creia que o Espírito Santo, ele irá te incentivar a orar e você ser vitorioso. Não é a posição, a Bíblia vai dizer que Ezequias estava deitado, ora, e Deus envia a resposta. Ele estava com uma enfermidade mortal que era para a morte, mas Deus manda o profeta Isaías retornar com uma resposta. Deus ouviu a sua oração e lhe acrescenta mais 15 anos. Queridas, nosso questionário desta aula, desta semana, diz o seguinte: a respeito de como vencer as oposições à obra de Deus, responda: qual a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Resposta: os ataques contra a obra de Deus procedem do próprio diabo. Como devemos enfrentar os ataques do diabo? Com a armadura de Deus, que são as nossas armas espirituais. Terceiro, com que armas os inimigos nos atacam? O inimigo nos ataca com as armas do escárnio, do desprezo, dos boatos e das mentiras e etc. Como os judeus venceram a oposição? Pela oração. O que nos recomenda o apóstolo Paulo? Que oremos sem cessar. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um domingo abençoado junto com a sua família. Que Deus nos proteja do Covid-19. Próxima semana, queridos, nós estaremos estudando a nossa lição de número 10, com o tema Provai se os Espíritos são de Deus. Eu quero te agradecer, você que nos acompanhou, que nos assistiu, que estudou juntamente conosco até aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Tá ok? Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live, nosso próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.